O Senhor está buscando os corações alegres a Ele. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido. Se você não tem Bíblia, chega pertinho de quem tem. No livro de 2 Coríntios. Lá no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, o capítulo é o de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Santo e Poderoso. Vamos ler o verso 7 do capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho. Todos acharam? Isso, 9:7. Capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus, a minha tradução pode estar um pouco diferente da sua. E cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Repita comigo, Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Essa é uma verdade bíblica. Não é invenção do homem, não é história da carochinha, não é notícia na Folha de São Paulo, não. Isso é uma verdade bíblica. Hoje, quinta-feira, é um dia de culto de ensino, então é um dia onde a gente busca entender um pouco mais da palavra de Deus, das coisas que lemos, da sã doutrina. A única doutrina que é válida é a Bíblia, né? O homem muitas vezes tenta colocar o seu jeitinho, o seu DNA no meio, mas todas as vezes que acontece isso, não dá certo. Então, para toda dúvida que nós temos quando escutamos as coisas do mundo, precisamos recorrer à Bíblia, como eu estava falando um pouco antes dos irmãos chegarem. A Bíblia é a resposta para todo e qualquer tipo de dúvida que nós temos, sejam elas de relacionamentos, profissionais, né, de trabalho ou financeiras. Agora, eu quero falar para vocês e ensinar o que significa o dízimo, do que fala a Bíblia quando nos ensina a respeito do dízimo, das ofertas, o que isso é diante de Deus. É obrigação, não é obrigação? É importante que nós entendamos que na Bíblia, alguns teólogos gostam de dividir as eras antes de Moisés, depois de Moisés e depois de Jesus, respectivamente com o período da fé, o período da lei mosaica e o período da graça, da nova aliança, que é o que vivemos hoje, que é o responsável por início desse período é a ressurreição de Jesus. Amém? Mas antes de tudo, lá no começo, quando Deus ainda falava com Abraão, e Abraão é considerado o pai da fé, né? Abraão vivia um relacionamento com Deus exclusivamente nisso. Não existia a Bíblia, primeiramente, não é? Não existia, aliás, não existia nada escrito, né? A tradição e a cultura era passada de uma maneira oral, falando. Então Abraão vivia com uma regra segundo o próprio Deus lhe ensinava. Deus fazia a sua presença se manifestar de forma visível e palpável, que é o que a gente chama de manifestação teofânica, através dos anjos. Então quando nós lemos assim, e o anjo do Senhor, ali você pode entender que era a própria manifestação da essência de Deus naquele anjo. Então muitas vezes quando Deus precisava falar com Abraão, ele usava a presença de anjos, né? Para manifestar a sua presença ali nele. Nesta época, mesmo que não fosse uma lei instituída, Abraão começou a dar dízimos. E ele fez isso a primeira vez para um rei que também era sacerdote, chamado Melquisedeque, né? Abraão viu na postura de Melquisedeque e na sinceridade de Melquisedeque de lidar com as coisas de Deus, alguém que era digno de confiança. E aí ele pegou então a 10ª parte de tudo aquilo que ele possuía, das produções que ele tinha com o seu rebanho, né? E das riquezas que ele conseguia,
10% disso ele entregava para o sacerdote. Por quê? Como reconhecimento, eu preciso ajudar esse sacerdote, porque ele é um representante de Deus aqui. Deus fala através dele. Então esse era o relacionamento. Um relacionamento que não vinha por obrigação, vinha pelo amor, vinha pela fé que ele tinha em Deus. Então, de livre e espontânea vontade, e eu acredito inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele de iniciativa própria instituiu a questão do dízimo, né? Antes desse relacionamento de Abraão com Melquisedeque, não havia na Bíblia nenhum relato, apenas esse que o pastor Adriano leu, da oferta que Abel e Caim fizeram a Deus. E a partir daí sempre houveram, né, as pessoas que entregavam, faziam os holocaustos a Deus, mas era esporádico, não tinha uma regra, não tinha uma quantidade. Mas uma coisa que Deus colocou naquela oferta de Abel ficou sendo um fator primordial para todo o restante da história. E nós vamos falar sobre isso. Olha o que diz a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Gênesis 14. Nós vamos andar um pouquinho pela palavra de Deus. É bom para a gente pegar a prática. Capítulo 14, versos 18 a 20. Olha só, vamos pegar do verso 17, vai. Em algumas Bíblias tem a epígrafe, que é aquele título em negrito, né? Está assim. A minha está assim: Melquisedeque abençoa Abraão. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro dele no vale de Savé, conhecido também como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10, ou seja, o dízimo, de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Havia acontecido ali uma guerra, e no meio dessa guerra havia sido levado prisioneiro o sobrinho de Abraão, Ló, que mais à frente nós vamos ver eles brigando. Ló vai para as campinas ali de Sodoma e Gomorra, e Abraão permanece, né, na sua trajetória em direção à terra que Deus havia prometido, embora ele ainda não soubesse qual. De qualquer maneira, o que nós estamos vendo aqui? Um sacerdote de Deus abençoando Abraão, fazendo uma espécie de culto em ação de graça pela vitória que Abraão teve. Ele recuperou não só o sobrinho e a família, como recuperou outros prisioneiros. Aqueles que se renderam ele devolveu, né, para o rei inimigo, mas o rei disse para ele: os despojos você fica, é direito seu, é a lei da guerra, né? E disso que ele recebeu, portanto, da conquista dele, da vitória dele, 10% ele direcionou a Melquisedeque. Então aqui você já vai vendo ser formatado, né, o que é o dízimo, que é de tudo que você recebe, das suas vitórias, das suas conquistas, da sua produção de trabalho, você separar uma parte disso, de preferência a primeira. Já nos nossos tempos a gente fala, eu pelo menos acho assim: eu recebo o meu salário, a primeira coisa eu não gasto, é devolver o meu dízimo, é jogar na conta da igreja, reconhecer que Deus me deu aquilo, né? Então ali foi formatado isso. Então essa passagem é importante para nos dar essa direção. Após o advento da lei, quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei, Deus coloca em miúdos todos os mandamentos, o que era possível fazer, o que era necessário, quais eram os direitos, as obrigações, tanto dos sacerdotes como também das pessoas. Deus institui a questão do dízimo. Aí você tem a lei realmente dizendo que o dízimo é obrigatório. De tudo aquilo que uma família produzia, a 10ª parte teria que ser separada para Deus, né? Como os primogênitos do Egito foram para Deus, ou seja, o primeiro nascido de cada casa
foi levado para Deus através daquela ação que Deus fez com o seu anjo vingador, quando livrou, por fim, Israel do cativeiro do Egito. Essa foi a associação que Deus fez naquele momento. A primeira parte, a 10ª parte, tudo que você deu como os primogênitos que foram dados. Okay? Então, a partir daí, nós temos essa questão. Aí você se pergunta, pastor, para que servia o dízimo no Antigo Testamento? Qual era a necessidade do dízimo? Para que o dízimo era usado? Para sustentar especialmente a tribo de Levi, os levitas. Por quê? Na divisão de terras que aconteceu depois que Moisés faleceu, depois, aliás, que ele foi tomado, né? Depois que Josué ficou à frente do povo, houve ali a divisão das terras, quando eles tomaram Jericó, quando eles chegaram em Canaã, houve para cada uma das 12 tribos uma divisão. A única tribo que ficou sem, porque haviam os filhos de José, né, que tomaram o lugar de José, então foram a 12ª tribo, a única, que seriam 13, né, se a tribo de Levi ficasse também, mas a única tribo que ficou sem, então ficaram 12 tribos com a terra, a tribo de Levi ficou sem, porque Deus disse para eles: eu serei a porção de vocês. Vocês não precisam de terra, porque eu sou a herança de vocês. Vocês vão viver para mim, vão viver para a casa de Deus, vão cuidar dos artefatos sacerdotais, vão cuidar do tabernáculo, vão cuidar da arca do tesouro, da arca da aliança, da arca do concerto, a que manifestava a presença de Deus, e tudo aquilo que é necessário para que vocês vivam, vocês viverão dos dízimos que eram trazidos. Como eram trazidos os dízimos? Da oferta de animais, e da oferta de cereais, e da oferta, né, de toda a comida que era levada até o tabernáculo. Então os sacerdotes viviam disso. Para estrangeiros, órfãos e viúvas serem amparados. Desde sempre, Deus sempre colocou essa questão. Olhem para os que têm menos condições. Olhem para os que não têm uma justiça perfeita, porque nós vivemos no mundo, nós estamos sujeitos às intempéries do mundo, e a vida não é justa. E muitas vezes um filho perde os seus pais, e aí? A esposa, que era restrita ao trabalho no lar, não tinha oportunidade de conquistar um trabalho, nem havia um trabalho que fosse adequado para a mulher fazer. Quando perdia os seus filhos, perdia o seu marido, não havia um cunhado para ela se casar, não havia o pai para ela voltar, ela ficava sem nada. Como que essa pessoa ia viver? Vivia das ofertas e dos dízimos levados até o tabernáculo. Então, essa ação de justiça social, os dízimos também serviam. Não só os dízimos, as ofertas que eram levadas também, né? Pastor, onde é que está isso? Vamos lá em Números, livro de Números, um pouquinho mais para frente, Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo de número 18. Aleluia. Número 18, no versículo 21. Aleluia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel, como herança por seus serviços na tenda do encontro. Então aqui é a certeza daquilo que nós falamos, que os dízimos eram para os levitas. E a respeito dos estrangeiros, órfãos e viúvas, mais um livro na frente, lá em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 28. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Amém? Então o dízimo no Velho Testamento, ele tinha esse propósito. E do que era feito? Não tinha o dinheiro como nós conhecemos hoje, né? Então o dízimo era a oferta da colheita dos grãos, fruto das árvores, dos animais, né? Essencialmente da agricultura, que era a forma de subsistência da época. E tudo isso
se nós trouxermos para os dias de hoje, a partir da próxima cena nós vamos começar, é 1 quilo de alimentos, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, um saquinho de açúcar. Para quê? Para que a gente faça uma reserva e possa atender com uma justiça social uma família desamparada, alguém desamparada, que é para isso que servem essas coisas. Eu já recebi cesta básica da igreja, né? Eu já fui salvo pela cesta básica da igreja, porque eu não estava sem dinheiro para comprar as coisas. Então foi a justiça através da igreja que Deus fez sobre mim, de me trazer o alimento para casa. Então veja como é importante e veja como não é algo novo, né? E é uma coisa que Deus desde o princípio já havia instituído. Quando nós vamos para Malaquias 3,10, nós encontramos o versículo mais lido em termos de dízimos e ofertas. Malaquias está lá no final do Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento. E lá no capítulo 3, no versículo 10, está uma advertência que Deus faz por conta de problemas de comportamento dos sacerdotes em relação aos dízimos. Veja, tesouros, as ofertas de agricultura, os animais, o que era trazido para o templo, infelizmente, naquele tempo também já tinha virado alvo de cobiça de certas pessoas. Mas mesmo assim, Deus não tirou este mandamento do povo, porque o que importa, nós vamos entender isso, não é o que é feito com o dízimo e a oferta. Deus vai cobrar, Deus não se abstém de cobrar, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. E Deus fez uma advertência para os sacerdotes aqui, primeiro dizendo para o povo, né? Malaquias 3,10: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora, neste mesmo capítulo, Deus faz uma advertência aos sacerdotes, porque Deus diz: vocês estão me roubando. E aí, de forma hipócrita, eles perguntam: mas em que te roubamos? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Deus conhece a intimidade do coração. Eu posso esconder de você, eu posso baixar aqui a porta, né? Ficar igual o desenho lá do, como é que chama? Dick Vigarista. Essa será a minha maior vigarice. Eu escondo de você, mas de Deus é impossível passar desapercebido pelos olhos que são como duas chamas de fogo e enxergam tudo que acontece dentro do nosso coração, qualquer que seja a maquinação que você está fazendo, para o bem ou para o mal. Deus está sondando, e não se engane, porque Ele vai dar exatamente o que você desejar plantar. Esses sacerdotes colheram, mas o ensinamento permaneceu. Com a chegada de Jesus, as pessoas tendem a dizer: o dízimo deixou de ser obrigatório. Eu tenho uma leitura para você a respeito disso. Obrigatoriedade não é realmente o foco de Cristo aqui. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que Ele diz lá em Mateus 23, para alguns fariseus que o estavam questionando: vocês são hipócritas, porque dão o dízimo, mas não fazem todas as outras coisas que a lei manda. E algumas nós lemos aqui: auxiliar os necessitados, para a época deles, o guardar do sábado com inteligência, o auxílio e o cuidado com as coisas de Deus. Quer dizer, eles se acostumaram com um ritual visível de ir levar um dízimo e a oferta na frente das pessoas. Na época de Jesus, dentro do templo,
ficava a arca, onde eram depositadas as ofertas. E ali, por estar no centro de tudo, todo mundo via. Então era bom para aqueles que queriam aparecer como santarrões, como bem intencionados na sociedade, chegar com seus tesouros, né? Todo mundo vendo, onde é que eu estou depositando a arca? Joga um montão de coisa lá. E aí um dia Jesus estava olhando, observando seus discípulos com ele, e os discípulos começaram a olhar Jesus. Por que ele está com os olhos fixos na arca, né? E ele está vendo ali uma senhorinha que vem chegando, uma viúva, e ela pega, tira e coloca assim 2 moedinhas. As pessoas às vezes desprezam, né, Macis? Né? Essa moedinha ou o que você traz, não importa qual seja a quantia, você vai lá com todo o amor do mundo, porque você sabe que você sofreu para ganhar o seu dinheiro. Você sabe o que você passou para trazer no bolso sustento para a tua casa. Você sabe o quanto foi quando você foi no mercado e viu, meu Deus, subiu o preço. Só que aquela mulher, além de ver provavelmente todas essas coisas, porque a economia já existia naquela época, ela ainda tinha a diversidade de ser viúva. Era alguém que a sociedade estava esquecendo, que os fariseus já não tinham mais nenhuma intenção de ajudar, a não ser que eles pudessem ter algum proveito daquilo. Se não. E mesmo assim aquela mulher pegou as suas 2 moedinhas, foi até o templo, fez a sua oração, botou na arca. Jesus olhou aqui e falou: vocês estão vendo aquela mulher? De todos os que vieram botar aqui na arca, de todas as ofertas, a oferta dela foi a maior. Eu sei que você já deve ter lido isso muitas vezes, já deve ter ouvido isso muitas vezes. Mas deixa eu te dizer o que Deus estava olhando. Da mesma forma que quando Deus olhou a oferta de Abel e elogiou aquela oferta, mas a de Caim ele deixou, e aquilo fez Caim ser tomado por fúria. Jesus olhou para aquela mulher que deu testemunho daquela oferta. Só que o que Deus viu em Abel foi exatamente a mesma coisa que Jesus viu na viúva. O que é, pastor? O desejo de contribuir para a obra que Deus está fazendo, não em mim, porque eu estou indo lá entregar. Eu sou conhecedor da palavra, eu sei, mas eu estou indo proporcionar que outras pessoas recebam o benefício que eu recebi. Porque nós lemos no começo desta ministração: Deus ama ao que dá com alegria. É impossível aquela mulher receber aquele testemunho de Jesus sem que a alegria estivesse presente no coração dela. Difícil? Muito difícil. Viúva? Sim. Abandonada? Com certeza. Muito pobre? Certamente era. Mas com a alegria de entregar tudo o que tinha na casa de Deus. Alegria. E não é porque um pastor chegou e eu preciso de 100 pessoas com X, eu preciso de 90 pessoas com Y. Não. É porque ela olhou como Abraão olhou para Melquisedeque e disse: eu estou viva, eu recebo meu sustento, porque o meu Deus não tem me desamparado. Eu preciso honrar a casa de Deus para dizer para Deus: eu reconheço tudo que o Senhor é na minha vida. Eu passei as adversidades, eu estou aqui, eu consegui. Pastor, mas não era mais fácil ela guardar para pagar uma conta? Quem sabe se o que ela tinha já não havia sido pago? A Bíblia não diz qual era a situação dela. A gente só entende que era uma viúva pobre. Mas a Bíblia não diz se ela estava devedora. A Bíblia não afirma isso. Você precisa dar daquilo que você tem. Você não dá do que você não tem. Nós não fazemos e não podemos nunca fazer votos que não podemos cumprir. E nem barganhar com Deus. Ah, se o Senhor abrir essa porta, eu vou. Por quê? Vamos em 2 Coríntios de novo.
Vamos voltar ao começo da pregação. 2 Coríntios 9. Eu quero ler esse capítulo todo com você. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei que estão ansiosos para ajudar. E expressei às igrejas da Macedônia o meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados. Depois de tudo que eu disse a eles, portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando levarmos suas ofertas para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio: as necessidades do povo santo serão supridas, e elas expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço, eles darão glórias a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes ao Evangelho de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Nem as palavras conseguem expressar. O que Paulo está dizendo aqui? É uma oferta que a igreja de Corinto havia prometido para a missão que ele tinha ido fazer na Macedônia. Aqueles irmãos estavam preparando uma grande oferta. E Paulo se certificou, mandando alguns mensageiros antes de que aquela oferta fosse de fato cumprida. Porque a gente tem o costume de, na empolgação, prometer tudo a Deus. Por isso você não pode dar do que você não tem. Você precisa dar quando você tem, porque está ali na tua mão. E com isso Deus te ensina a maior das lições, que é não depender daquilo que você vê, mas depender daquele que, como lemos, dá semente ao que semeia. E depois de dar a semente, dá pão para o alimento. Olha a lição de Jesus para mim e para você. Não tenha medo de ofertar, de trazer, mesmo que sejam os seus R$2, porque o que Deus está olhando não é a quantidade da tua oferta, é a qualidade dela. E o dízimo, pastor? Ele é uma obrigação, porque o Senhor falou da época de Abraão, o Senhor falou da época de Moisés, mas o Senhor disse que com Jesus as coisas eram diferentes. Eu vou te explicar. Até hoje permanece entre os judeus a obrigação do dízimo e da oferta de justiça. Dízimo em hebraico é maaser em hebraico, e a oferta, que é considerada por eles uma ação de justiça, como nós lemos aqui,
uma ação para reparar o que alguém teve de menos, chama-se tzedakah. Essa oferta, ela é preparada nas sinagogas para já ser encaminhada aos pobres. É o equivalente ao que nós queremos fazer com missões. Porque lá eles levam aos pobres deles, mas nós queremos alcançar quem ainda não conhece a palavra. O dízimo entre eles é uma obrigação, mas eles trazem para o momento do dízimo o sentimento que Abraão tinha com Melquisedeque. E é uma coisa que a igreja dos dias de hoje tem deixado para trás. Porque as pessoas têm se acostumado a ouvir dos púlpitos que se você não dizimar e não ofertar, você está amaldiçoado. E se você não dizimar e não ofertar, você não está em dia com Deus. É colocado um terror na pessoa, e não é assim que Deus opera. Nós lemos, nós aprendemos aqui. Deus tem um problema com quem usa para o mal o que é trazido para o altar, não com quem não traz porque está enfrentando um momento difícil. O contrário também é verdadeiro. Tendo você condições e não fazendo, não espere que o que nós lemos aqui aconteça com você. O que nós lemos, pastor? Estou pegando aqui. No verso 6. Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dar, não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui, ó, Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção. É um tipo só, igreja? É todo tipo. É financeiro? É, porque o dízimo está falando direto com as finanças. Mas não fica restrito a isso. Não é só dessa bênção que Deus está falando. Por isso que eu fico bravo quando as pessoas falam só em prosperidade. Você vai ter um carro, você vai ter casa, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não é só isso. Porque se Deus entregasse só isso para nós, que Deus é esse? Porque um banco, se você tem crédito, você vai lá, você também pega. Mas não é isso que Deus dá. Deus dá bênçãos que o homem não consegue de jeito nenhum, por dinheiro nenhum. Deixa eu dar um testemunho pessoal a você. Eu não sei quantos têm plano de saúde, mas eu desde 2017 não tenho, nem para mim nem para minha família. Quer que eu te diga quantas vezes nós, um dos 4 foi ao hospital nesses últimos anos, desde 2017 para cá? Só o meu filho, para o médico falar assim: você está com a saúde perfeita, vamos embora. Essa bênção faz parte desse rol de bênçãos que Deus tem para dar com quem é fiel no amor pela casa dele, não pela obrigação, não pela necessidade, não porque o pastor está vendo, não porque se eu não der o irmão vai falar de mim, não, é porque eu sei da onde eu fui tirado e eu preciso honrar ao Deus que me deu um teto para congregar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei o que foi feito em minha vida, e eu sei que se eu continuar, Ele vai dizer para mim o seguinte: vocês tenham, para que vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. A bênção não fica restrita naquele que é fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. Ela vai transbordar. Sabe aquele cunhado que você não gosta muito, que às vezes perturba você? Você vai ter dinheiro para emprestar para ele. Aliás, você vai ter dinheiro para dar. Não empresta não. Abençoa. Abençoa. Eu só entendi esse versículo que nós lemos no começo, Deus ama o que dá com alegria, quando eu tive o privilégio de entender, de começar a dizimar e ofertar na casa de Deus, porque eu era travado nessa parte. Eu ia para a igreja, e quando o pastor começava a falar nisso de oferta, meu coração fechava. E eu não dava. Quando eu passei a dar, eu falei: eu vou ofertar. Não é quando esse cara está falando, eu vou ofertar porque meu filho está cantando no departamento infantil, às vezes precisa comprar bexiga, precisa comprar lanchinho, então eu vou dar para ajudar. Eu comecei assim. E aí Deus começou a trazer bênção. E
Deus começou a abrir porta. E pessoas que não estavam me pagando começaram a me pagar. Dinheiro travado, que estava travado na minha mão, começou a vir, pastor. E aí eu vi alguém passando por um apuro que ia ser despejado. Juntei alguns amigos do trabalho. Vamos juntar aqui e fazer uma vaquinha para ele pagar pelo menos 2 aluguéis. Gente, foi a maior alegria da minha vida. Ver aquele rapaz vindo trabalhar, dizendo assim: meu Deus, conseguimos pagar o aluguel, deu certo. E eu dei, porque ele não sabia quem tinha dado. Nós juntamos e uma só pessoa entregou. E a pessoa falou assim: ó, foram vários irmãos aqui que ajudaram. Então ele não ficou sabendo quem foi. E aí ele, com aquela alegria, e você vendo que você foi um instrumento de Deus, aí esse versículo passou a fazer sentido para mim. E aí todas as vezes que eu ia devolver meu dízimo na igreja, e vinha um dinheiro na minha mão e eu trazia uma oferta maior na igreja, eu ouvia alguém que estava precisando, ia lá, fazia uma comprinha básica no supermercado, levava, e a pessoa que tinha que fazer trabalho de rua em São Paulo, levava cobertor, levava material de higiene pessoal, e as pessoas ficavam felizes porque alguns já tinham uma rotina na rua, muitos não queriam sair, mas a dificuldade maior era se limpar, era ter sabonete, ter pasta de dente, ter escova. E quando você leva isso, você está levando a vida de volta para a pessoa. Sabe por que Deus quer que você tenha alegria ao dar? Porque quem recebe está recebendo porque está extremamente necessitado. Mas quem dá está dando por causa disso que nós lemos, para que em todo o tempo vocês tenham muito mais do que precisam. Não significa que você vai viver por essas coisas. Só que as coisas de Deus são engraçadas. É quando você não quer uma determinada coisa, quando você para de, sei lá, querer um status, querer uma determinada bênção, é exatamente essa que Deus vai te entregar. Um dia Salomão sonhou e Deus perguntou para ele: o que é que você quer, Salomão? Fale para mim. Vai o que você quiser. Mas pede bonito, que eu vou dar. Aí Salomão disse: eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo. Tem um templo para ser construído, as dívidas do reino são grandes. Eu preciso de sabedoria, só me dá isso. Aí Deus virou para ele e falou assim: olha, porque você não me pediu dinheiro, e nem a cabeça dos teus inimigos, até isso eu te darei. Quando nós pedimos para Deus, precisamos saber mesmo pedir. Não coisas que sirvam a nós, mas que sirvam à coletividade. Aqui, em quase 4 meses, aliás, hoje é dia 21. Né? Amanhã esta igreja faz 4 meses. Amanhã. Louvado seja Deus. Em 4 meses, esta igreja tem um rol de testemunhos. E já ajudou algumas pessoas. Em 4 meses. Porque nós estamos simplesmente pregando a verdade. Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ele é o único por quem vale a pena todas essas coisas. Sinceramente, eu não teria condições de estar aqui pregando se ele não estivesse na frente desse trabalho. Eu não teria vontade de fazer as coisas que faço depois de um dia cheio de serviço, se a presença dele não me impulsionasse e eu não tivesse dentro do meu coração uma alegria quando deito a cabeça no travesseiro. Em 4 meses eu não sonhava que nós teríamos um espaço para congregar, mas tudo isso só aconteceu porque ele tem encontrado uma série de corações generosos que tem entregado a sua oferta com dinheiro, com o suor do seu rosto, com a correria, para que Deus fosse glorificado. Por isso eu deixei o ofertório para este momento.
para que você entenda o que você vai depositar aqui nessa arca. É simplesmente um lugar para guardar a oferta. Se você trouxe uma oferta, vem trazê-la para cá. Pastor, eu não tenho. Deus te deu uma nova oportunidade de você honrar a Deus assim. Mas a verdade é que todas as vezes em que abençoamos a casa de Deus, estamos dizendo para Deus: eu não dependo de homem nenhum, eu não dependo de emprego nenhum, eu dependo do Senhor, que me deu tudo o que eu preciso. Aleluia. Louvado seja Deus. Guarde uma verdade no seu coração para nós encerrarmos aqui. Deus não tem interesse em manter ninguém na pobreza. Não. Aliás, Ele se fez pobre através de Jesus para mostrar a importância que essas pessoas têm, que os mais abastados, os mais afortunados esqueceram. Foi por isso que Ele veio, nascendo numa manjedoura, sem luxo, no meio do deserto. Foi por isso que Ele veio receber apenas 3 presentes: mirra, ouro e ervas. Foi por isso que Ele veio, e quando entrou em Jerusalém já adulto, montado no jumentinho, e as pessoas o saudando com ramos de oliveira, para mostrar que a glória não está em ostentação alguma, como daquele que ostenta. Porque o maior tesouro que Ele nos deu é a possibilidade de um dia entrarmos no céu que Ele preparou e passarmos uma eternidade dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus sabe. Oferte com alegria, e oferte sabendo que a tua semente não cai no chão seco, mas aquele que te deu algo, logo em seguida, vai te dar o pão para o alimento. Pode ofertar, Jesus. Pai, eu quero te louvar nessa hora e te agradecer. Te pedir, Senhor, que o ato de fé que os teus filhos estão tendo agora, de trazer a oferta deles para este lugar, possa ser honrado. Eu sei que o Senhor não fica devendo nada para ninguém, e o Senhor conhece todas as necessidades deste lugar. Mais do que isso, o Senhor conhece os projetos que estão no meu coração, porque foi o Senhor que os colocou. Eu te peço que o Senhor leve a cada um dos teus filhos e filhas para suas casas em segurança, em paz. Senhor, que o celeiro deles não tenha falta de nada, que eles possam ter fruto no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, que eles tenham vida, vida com abundância, a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor não nos chamou para permanecermos da mesma forma, mas para sermos transformados pela virtude do Teu Espírito Santo. Se você não conseguiu ofertar, não fique envergonhado. Peça para Deus te dar uma nova oportunidade, porque você está saindo aqui com a mesma bênção que os outros que ofertaram. Fique tranquilo, fique em paz, e que o teu coração seja guardado por Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu vou falar rapidamente, a hora já se gosta. Eu, quando comecei o meu ministério, eu me formei nessa igreja, meu primeiro ministério. E eu lembro que eu deixei de dizimar uma vez no mês do ano. E foi feita uma reunião. Quando eu entrei na sala, tinha alguns membros, pastores. Eu não estava entendendo aquilo. Eu já era missionária. E mandaram que a gente sentasse. E na frente de todos.
que estava me pondo de banco por 6 meses. Porque eu não havia dizimado. Eu era líder das irmãs, círculo de oração, e rasgava naquele ministério. Dava o melhor para aquele lugar. Não houve reunião para perguntar qual era a minha necessidade. Não houve reunião para perguntar o porquê eu estava. Não houve reunião para orarem pela minha vida. Não houve reunião para isso. Mas houve reunião para me colocar em disciplina. Uma pessoa tão ativa, uma pessoa que orava, uma pessoa que se doava para a obra, uma pessoa que franquia na comunidade pregar o evangelho. E eu lembro daquele dia eu disse: Deus, um dia se eu fizer com que eu esteja à frente de um trabalho, eu nunca imaginei estar aqui como pastora de ministério, mas eu nunca vou viver isso, vou fazer isso por alguém. Hoje eu entendo que é um aprendizado para a minha vida. Foi preciso eu passar. Talvez você entrou hoje aqui pela primeira vez e falou: poxa vida, o primeiro culto e o pastor falando de dízimo. O primeiro culto que eu venho, o Espírito Santo de Deus estava ali me incomodando para dizer. O primeiro culto que eu venho, o pastor está falando de dinheiro. Não! O pastor está falando daquilo que em muitos lugares tem feito coisas erradas. E nós fomos chamados e fomos forjados para sermos diferentes nessa terra. Nós não somos apegados a coisas materiais, não. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, glória a Deus. Eu quero que vocês saiam daqui essa noite entendendo que o que o pastor ministrou é um ensinamento para a tua vida, porque nós somos usados. Talvez um dia vocês possam sentar com nós e entender a nossa história. Nós somos usados. Muitos lugares onde passamos fomos usados. Foram arrancados de nós muitas coisas e saímos de lá feridos. Não nos desviamos porque éramos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Jesus não tem culpa de nada disso. Mas sabe o que é isso? Era Deus nos ensinando: olha, eu tenho uma promessa na vida de vocês. E quando eu entregar essa promessa na vida de vocês, é para vocês serem diferentes. É para vocês olharem para as pessoas com amor. É para vocês olharem não somente para aquele que vai chegar com o carro importado. Não! É para vocês enxergarem as pessoas pelo que elas são. Aleluia! E pelo que eu sou sobre a vida delas. Cada um de nós que está nesse lugar somos especiais para Deus. Não importa as vestes, não importa a situação financeira. Todos nós somos iguais perante a Deus. Então que nessa noite você possa sair daqui com esse ensinamento. Dê para o Senhor com alegria. Talvez você não tenha ofertado, você não tenha emprego para dizimar, não tenha uma renda. Mas quando você puder fazer isso e entender que isso é grandioso na presença do Senhor, meus irmãos, Deus muda a história. Eu e o pastor estamos há quase 2 anos nessa cidade, éramos em São Paulo. Viemos para cá praticamente desempregados. Passamos quase 1 ano morando de aluguel, estamos ainda, mas durante 1 ano, sem quase renda para pagar o aluguel. Eu vim dizer isso para o pastor. Pergunta qual foi o mês que atrasou. Pode ter atrasado sim. Durante aquele mês eu não ter pago no dia certo. Mas nunca virou mês. Nunca juntou. Sabe por quê? Porque o Senhor ama quem dá com alegria. E em todo o tempo que nós tínhamos, nós dávamos com alegria. E aí vem a resposta. E aí vem a colheita. Então que vocês possam daqui de posse de vitória. Eu quero que os irmãos coloquem de pé. Eu vou orar por vocês. E o pastor vai encerrar o culto. Eu quero orar pedindo de oração. A irmã Cirza pede oração pelo seu neto Luiz. Louvado seja Deus. Luiz Felipe Pereira de Jesus. E a todos vocês que estão aqui.
Gêmea também que está internada, pede oração. Nós vamos orar e vamos agradecer por este culto abençoado e cremos que aquilo que você recebeu hoje aqui, essa oferta dessa palavra maravilhosa, você está saindo daqui de bênção sem medida. A minha oração todos os dias é, Senhor, que cada um que pisar neste lugar possa sair transformado, possa sentir a diferença, possam viver maravilhas. Oremos. Senhor, Deus e Pai, Espírito